Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Zorzin e você está no Simplificando o Transporte, o podcast do CETRANS que te atualiza das principais notícias do transporte de carga, de maneira rápida e fácil. Aqui vamos trazer tendências, principais notícias da semana e tudo que você precisa saber sobre o transporte de uma maneira rápida e prática. Teremos a participação de convidados especiais debatendo os assuntos e simplificando para vocês. Participe aí com suas dúvidas e comentários no nosso chat do YouTube, para quem está ao vivo aí nos vendo, para participar do nosso programa. Envie também suas dores, que a gente simplifica para você. Bom, apresentando o programa comigo hoje está o Fábio Bristo, diretor aqui do CETRANS. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença. Entra no tema e apresenta todo mundo, então. Já vai entrar no tema? Vamos. Bom, hoje o Simplificando Transportes, vamos falar do CTE eletrônico e nós vamos falar das novas regras que estão surgindo aí para DDR. Com a gente está aqui o Fernando, diretor aqui do CETRANS. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, doutor. E com a gente o doutor Marco, proprietário da Paulicom, especializada no direito do transporte, consultor jurídico aqui do CETRANS, vai falar para a gente. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar já a falar diretamente do primeiro assunto. Vamos começar pelo CTE eletrônico, que saiu aí não sei se pode falar, uma portaria. Um ajuste CINEF. Um ajuste, em que nós poderemos, então, que é um pleito do transportador também já há algum tempo, que transportar sem o documento físico impresso, e sim de forma eletrônica. Perfeito. Vamos citar de forma bem objetiva. Quando nós falamos de CTE, nós estamos falando de conhecimento eletrônico. Se é eletrônico, era a esperança de todos que não houvesse o papel. Digitalizar. Isso. Então, no decorrer desse tempo, os governos do Estado regraram e estão tentando chegar justamente a esse ponto. Ou seja, eu poder transportar ele via no celular, via tag, via qualquer outro método que não seja a impressão de qualquer papel. Saiu agora, em dezembro, 14/12, 3 ajustes CINEF. O que são esses ajustes CINEF? São os governadores buscando uma padronização da legislação e direcionando os estados para que seja cumprido de forma unânime, de forma regrada por todos, e não cada um, né, lançar sua medida. Saíram as medidas. Dia 14/12. Nós estamos no dia 16. Lamento informar para vocês, mas até agora, no estado de São Paulo, não houve qualquer manifestação. Não foi por falta de tentativas. Nós já fizemos 4 consultas, usamos os sistemas diretamente com a Secretaria da Fazenda, onde você pergunta por quê. A resolução realmente, o ajuste diz que o transportador poderá usar o sistema eletrônico dentro do chamado MOC, que é um manual justamente que regulamenta o quê? O documento eletrônico. E o que diz esse manual? Que esse documento eletrônico ele tem que estar num padrão de QR Code previsto. O cara dá baixa, acho que foi isso, não é isso? Não, é um padrão QR Code. Por quê? Para que o fiscal esteja na rua, ou faça uma leitura celular, via papel, via no celular e tudo mais. Você falou uma coisa interessante. Qual o sistema? É papel? É celular? Não é celular? Não, é QR Code, igual todo mundo. Podia criar para isso, né? Ó, apresenta o QR Code. QR Code é QR Code. É o cara lê. Ele só tem o sistema de leitura do QR Code. O único que usam hoje QR Code autorizado pela Secretaria da Fazenda é o pessoal que faz entrega para a pessoa física. Grandes e-commerce. Eles não rodam a DANF. Vai na caixa o QR Code, a qual se verifica que o fisco teria como ter acesso ao que tem lá dentro. Esse é o princípio. Só que, por que eu estou me resguardando disso? Por quê? Eu até agora não tenho a certeza de dizer, posso sair, mas o que é aceito? Todo fisco tem acesso? Vai conseguir fazer a leitura?
Vai ser uma surpresa. Tá, mas aí não seria um problema do Nesse fisco? estado, sim. No outro Não, estado, não, pode? é fácil você falar. Agora, eu não vou orientar, dizer o É problema só, do fisco. é só uma pergunta. Ah, tá. Agora, eu fui autuado porque o fiscal não tem essa regulamentação, não tem essa previsão, mas tem no ajuste INEF. Não tem dentro do meu estado. Por que estou falando isso? Nós vamos pesquisar os demais estados. O único estado, por enquanto, que nós identificamos que saiu e está no manual do CTE, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro pode rodar O com Rio de QR Code. Janeiro está dizendo assim: quando solicitado pelo tomador, o DACT poderá ser apresentado por meio eletrônico. Mas isso está no manual, eles alteraram o manual do CTE no Rio de Janeiro. São Paulo usa qual manual? O mesmo manual que é usado pelo Rio Grande do Sul. Só que se entra no manual, a última atualização é 7/12. Pô, se foi publicado dia 14, Não tem como. já deveria estar no manual. O que eu tenho o receio? Porque a lei diz o seguinte: não, você tem que cumprir o que está no manual. Ah, mas é um ajuste CINEF. Tá, mas o ajuste CINEF não está, não aderiu ainda ao manual. Então, o que eu obedeço? O ajuste CINEF ou a do O manual ativo, né? É. Não é o atualizado. Já tinha que ter... Eu trabalho para não ter o risco. Eu digo, se não tiver no manual, eu não aplico. Então até agora, que tem conhecimento, só o estado do Rio. Porque nós pesquisamos Hoje, até agora. 16 de janeiro, continua tudo como está. A esperança é que venha entrar no manual, e aí nós do CETRANS, quando entrar no manual, a Paulicom vai divulgar, a gente faz uma comunicação. Por quê? O curioso que der algumas empresas vão dizer o seguinte: não, mas eu já estou operando sem ele. Por isso que eu estou me resguardando. Tá. Que pode estar operando, não está sendo autuada e o fisco está fiscalizando, mas eu não tenho conhecimento. Porque Entendeu? aqui no estado de São Paulo não está no manual. Não está no manual. Pesquisei, inclusive, antes de Complicado, vir para né? cá para ver, porque no Brasil você tem que ler tudo Tudo. pela hora, né? Aqui, as coisas é assim, foi publicada agora, então, meia hora atrás, entramos, o manual permanece o mesmo. Só que imagina, o Rio de Janeiro já pode operar tranquilo. Quer dizer, E não dá para pesquisar lá com ele, se sabe se eles já fizeram a atualização ou só não publicaram ou não? Não existe acesso. Não, acesso a Não isso? existe acesso. Eles só dizem, acesse o portal, Não, é. que é o portal do CTE, que apresenta o manual. Aí tá lá o antigo. Talvez Depois é uma interessante conversa. passar até o link desse manual pro pessoal, né? Quem quiser pesquisar alguma coisa assim. Quem quiser me passa depois, eu passo o link agora aqui de cabeça. Sim, depois a gente manda. Só quem quiser, é manual do CTE, Vai sair de São Paulo. que aí vocês vai lá, tudo que tiver .gov, você vai saber que é um site restrito, o site oficial. Aí você pega o manual atualizado. Mas imagina também esse manual. Não é grande. As software houses usam ele como se fosse cartilha mesmo, eles têm que seguir item por item. É tudo que você precisa saber, o que vai no CTE, NDFE, DANF. Vai estar tudo lá. E é fantástico porque ele é técnico, mas de fácil leitura. Legal, é. Pelo menos foi um primeiro passo, né? Porque nós estamos com CTE eletrônico quantos anos já? Nossa, por quê? Com ele impresso. Com ele impresso. CT eletrônico. mas impresso. Carregando de noite. Gostou ou não? Porque houve, para eles, no ajuste CINEF, eles vão dizer o seguinte: quem vai dizer, ninguém vai assinar teu canhoto em lugar nenhum, certo? A DANF mantém ainda. Aquele logística sem papel era isso aí, né? Você ia pro CTE, o cara ia lá na hora de você entregar a mercadoria, dava baixa no seu, que é conhecimento. Então, mas aí o destinatário. O destinatário. É isso. Aí eu concordo. Não, aí quem vai fazer Para comunicação- baixa da carga. E aí ia baixar tudo. O cara recebeu mesmo a mercadoria, ia fazer a triangulação. Eu Quem vi vai isso aí. fazer a baixa, por enquanto, é o transportador. Baixa Sim. do CTE. Mas ele não tem valor. Concorda? Sim. Você dá baixa na sua entrega? É. Tem valor. Entreguei. Tá. Aí eu entreguei. É. Entreguei em ordem, entreguei na Porque os quantidade caras querem que correta. assine. Aí você vai ter que ser obrigado a imprimir para assinar. Para porque senão você o ter o cliente... comprovante. Não, o do cliente destinatário. dele vai ter que assinar o conhecimento. Não, olha só, Complicado, o hein? Rio pôs bem claro. Mas é engraçado que ele Então, disse, você o falou em- tomador exigir. Tá, mas a fiscalização parou. E eu não tenho papel, tenho QR Code.
Mas o cara fala, mas o tomador exigiu, tem que ter isso documentado? Não, isso não. Mas hoje tinha que ter, ele vai falar, não, você não pode estar com o digital, eu quero outro. Se ele quiser. Pelo manual. Vamos Pelo ver. Rio de Janeiro, não. Precisamos ir atrás disso. Então isso o posto fiscal vai estar sabendo disso. Que o Rio de Janeiro não precisa mais. O Rio de Janeiro não precisa mais. Ó, aqui no Rio não Imprime precisa um documento desse e entrega em cada caminhão. Fala, se alguém te parar no Rio, você Não, entrega. é Se tem outro pastinha por estado, a gente vê estado, na você vai hora. passando pelos estados e vai cada estado Igual tem uma uma pastinha. Então, lamento, eu queria trazer algo de melhor, nós ficamos pesquisando todo esse período para ter essa certeza. Já temos, inclusive, alguns sites de software house divulgando que já podem transportar. Então, mas qualquer a notícia não tinham boa. falado, mas qual era o QR Code? Não era RFD, né? É a leitura do Então, TAG. ia ser através disso aí, né? Pelo menos a última. O projeto do Sim. Estado era via, que é TAG. Tagzinho. Ou placa. A NTT lê a placa, pô. Não, são sistemas diferentes. Tá, mas devia devia ler a outra placa, vez de né? placa, né? Um O é pedágio colocado também outra tá na coisa. hora. Vamos fazer umas A pautas. câmera já está instalada. Tá, não sei. O É. Detran já leu todos os licenciamentos por placa, tudo É, placa. só que vocês esqueçam que nós estamos num Estado moderno. Eu acho que tem já hora de Você- cobrar o Você governador. está não é, falando cara? de Pô, Brasil. São Ah, coisas Então, mas distintas. assim, É, se então o começa problema aqui... fiscal é complicado. Só que eu acho assim, eu tenho uma teoria sobre isso. O problema fiscal é do governo, não é meu, certo? Acabei de falar. Aí Você eu cria cria a regra, coisa pra mim. Aí você não consegue fiscalizar, o problema é meu. O problema é seu. Vem a multa, você paga e porque tá você tudo tava bem. com o documento. Eu É, falei, o assim. problema não é meu. Fala com o Estado lá. Eu tenho que fazer intermediamento do Eu tenho governo. expectativa, vamos ver se damos sorte, se para a semana que vem, ou mais tardar até sexta-feira, se eu consigo trazer alguma notícia. Porque a minha ideia era publicar e deixar todo mundo tranquilo, praticar aquilo que for necessário. Mas eu, por enquanto, eu não assino embaixo. Segunda Eu que só- vem, o senhor vem de novo. Não vem porque já tem assunto Já pipocando marca ali. A gente até ia mudar. Aqui meu convite já estava feito. Tem assunto do E-Social aí para comentar segunda que vem já. Ele foi adiado, então nós podemos Pra empurrar abril, né? para abril. Abril, né? Mais um monstrinho para todo mundo aí. Eu dei uma lida naquilo lá, viu? Até aqui na minha lista aqui. Não gostei Mas daquilo. vamos dentro da nossa Mas a gente tem Vamos- prazo agora para a gente colocar. Bom, o segundo assunto aqui é também um assunto que vem sendo discutido por transportadores há muitos anos, que é a DDR apresentada pelas seguradoras dos embarcadores aos seus portadores. Houve uma mudança ou está tendo consulta pública para mudança? Foi uma medida provisória, 1153, do ano passado, em que não vamos ficar justificando o governo daqui, governo de lá, que Sim. não tem nada a ver. Claro. Mas é assim, houve um pleito, não sei de que parte, e nesse pleito, o presidente da República ele tem esse poder de editar uma medida provisória. E nessa medida provisória, ele passou a regulamentar especificamente para o transporte rodoviário de carga alterações na lei. Qual lei? A 11442 de 2007. Este é o marco regulatório de vocês. Quer saber de lei? Como funciona? Começa ali. 11442. Lei inteira. Teria. Ela até é bem objetiva. E eles criaram regras específicas. Quais foram as mudanças? Primeiro, o seguro de responsabilidade civil. Qual é esse seguro? Dano na carga. Você foi transportar uma mercadoria, um copo você quebrou, você tem, por obrigação, a ter esse seguro para ressarcir quem? Quem te contratou. Então, isso chama-se responsabilidade civil pela carga. E temos um outro, o do desvio da carga. O que é o desvio? Furto, roubo. Este seguro é considerado facultativo. Por quê? Eu posso ter ou posso não ter. É livre. É livre, por isso que ele é facultativo. Por quê? Porque tem carga que eu não quero o risco. O meu embarcador assume de que ele não quer. Agora que mudou, a diferença foi essa. O RCTRC, vamos primeiro por ele. Ele foi muito interessante. Acabou. O RC, só vocês, transportadores, podiam fazer? Não. O embarcador podia mesmo. fazer uma procuração em seu nome. Só que estava no seu nome. Era uma aberração da natureza. Imagina,
Alguém te faz um contrato no seu nome, ele não pode aparecer na apólice, sabia disso? Não. A apólice de estipulação está no nome da sua transportadora, Eu tenho uma, eu nunca ele reparei. não pode constar em lugar nenhum, Ah, não, que é... só que ele que negociou, Sim, é isso aí. mas só serve Agora não pode... para ele. Agora, o que ele fez? Acabou a apólice por estipulação. Então, ninguém pode negociar mais no seu nome. Sim. Tá, Então, só você pode fazer tem que seguro. continuar com a minha. O RCDRC, que é o responsável civil. Civil. O DC, que era o desvio de carga, o roubo de carga, o que acontecia? Os embarcadores apresentavam a chamada DDR. O que era DDR? Era a dispensa da ação de regresso. Ou seja, eu assumo o roubo, né? Minha responsabilidade, e você pode transportar sem Que eu não problema. vou cobrar ele. Seguradora não Vou- vai te cobrar. É. Perfeito, porque a minha seguradora vai cobrir. Sim. Perfeito? Até aí, tecnicamente. Essa É uma vírgula depois desse É. aqui. Mas essa era para ser a regra bem simples. E é. O que o medida provisória trouxe? Não existe mais esta carta. Por quê? Só quem pode fechar seguro daquele transporte é a transportadora. Seja de RC ou de roubo. Então, na prática, acabaria com a apólice do embarcador? Não. Aí é que curioso. Ele pode ficar com a pólice, não pode? Ele pode. Aí são questões que eu acho que quando colocaram isso na lei, deve ter algumas limitações. Vamos dar um exemplo. A sua transportadora resolveu transportar uma mercadoria que só existe, tem no país, na Terra, mas é da Lua. E ela custa 10 trilhões. Você não vai conseguir fazer uma Não pólice. faz seguro Não disso. faz seguro daquilo. Então tem que ter uma exceção. Né? Algo muito excepcional. Ou um produto que você tenha baixo valor agregado, sei Não, lá. aí você não né? vai. Não, Não, normalmente é que eu- é assim. Ah, Eu uma opção, eu não transportei uma vez uma Romizeta que não devia valer R$ 2.000, mas tinha um valor emocional, porque foi quando o cara começou a fábrica, ele queria que fizesse um seguro. Não existe esse seguro. Tem que fazer um seguro. Se eu fizer o seguro da Romizeta, vai ser pelo valor de mercado dela. Tem que ser como obra de arte. Isso, É. mais ou menos isso. Mas obra de arte ainda tem seu Mas valor. vai perder, mesmo assim vai A perder. Romizeta não tem valor, aquilo ali é aquilo ali, né? Então, Então mas seria vamos isso lá. aí, vai. Então vamos lá. Aí, só que quando ela estipula isso, e ela, ao adiante, ela diz: não existe mais PGR de embarcador, da mesma forma que não vai existir DDR de embarcador. É porque o problema era a PGR, né? Não a que, DDR. que era a vírgula. Pode não, você não me cobrava, só que eu não te cobro, só que você tem que fazer tudo isso aqui. E aí ninguém conseguiria fazer Não dá tudo pra que- cumprir. Então, Não, é mas uma assim, dificuldade, é um então custo vamos lá. alto, que aí aumenta o custo para o transportador e diminui o custo seguro para o cliente. Tá errado. que na isso verdade aí, você né? teria que cobrar pela PGR. Com mas aí vem certeza. aquela briga comercial. É limite 2 apólices. Mas, pra doutor, você. do ponto de vista jurídico, tá, acabamos com a DDR. Isso significa que vão ter dois. Se o embarcador fizer o seguro dele, é prudente que o transportador mantenha a sua apólice. Porque você pode tomar ação de regresso se você não tiver carga. Veja bem, a curiosidade, pelo menos eu sempre militei nessa área, já ganhamos outras ações de roubo de carga em que... Qual era o grande problema? Só um fato bem rápido. O cliente diz: não, eu vou te mandar a carta DDR, mas pega a carga. A carga embarcou. Me manda a carta DDR. Não, depois eu te mando. E o caminhão saiu. Verdade, já saiu. Né? Pode ir, viu? O que aconteceu? O roubo de carga, tecnicamente, era para... Você não teria responsabilidade. Por quê? Ele é um evento de força maior. O que é uma força maior? Você não consegue prever se o ladrão vai te assaltar, se não, vai ter o quê. E não é Isso resolvido. chama-se força maior. Está previsto na lei de que você não tem responsabilidade nesse sentido. Então, o que aconteceria? Eu sempre falei: olha, você falou que seu cliente falou, ele vai querer o seguro de roubo? Não, pede para ele. Por exemplo, eu não quero seguro de roubo e nem vou te oferecer a DDR. Então ele escreve. Então, mas, Formaliza mas aí isso. ninguém escreve, né? então, mas na prática. Ninguém vai querer formalizar Mas na isso. prática não Mas vai temos ter? opção.
porque não vai ter o Porque se você não tem a DDR, você tem o seguro transportador. Então, Porque aí- a seguradora não deixa você não recolher o seguro. Não, seguro de roubo não. Seguro de roubo é diferente. Qualquer- O RC você é obrigado a recolher. Não, sim. Não, mas se eu tenho uma pólice de roubo para um cliente, eu tenho para todos. Não, Não, não. não. Porque Não. quando você apresenta É? a DDR lá na seguradora, Não. ela suspende. Quando sua você carga. apresenta a DDR, Bom, o resto tem. eu excluo um cliente. Pacote, é. Sem apresentação da DDR, eu tenho para todos. Vai ter que pagar Ele, ele. o e-mail dele fala, ó, essa carga eu não quero. Não, o cliente tem o direito de declinar. Ele tem não que- precisa pagar seguro para você. Ah, e deixa deixa roubar. brigar na companhia. Não, né? aí que vai. Primeiro, para mim isentar. Ah, para você isentar, sério, eu tinha esquecido, Como é é que verdade. eu isento? Não dá. Ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Não. Como é que você Vamos lá. se isenta de uma responsabilidade de roubo? Declaração, sei lá, um contrato. Você gerou o quê? Um contrato com o teu cliente. Qual contrato CTE. que foi? O CTE. É um O documento, CTE né? Nossa nota fiscal, né? Não, é um contrato. É. A origem dele é um contrato. O conhecimento Tem marítimo valor jurídico, né? Em qualquer lugar. É uma é nota fiscal, uma realmente. negociação do mundo. Então, o conhecimento era igual. Então, você tem constar no campo de observação transporte realizado sem contratação de roubo ou desvio de carga por qualquer meio. Ponto. Você transmitiu o XML para o teu cliente, ele tomou ciência. Não, o cliente está ciente. Não, mas é a que ele fala que a companhia vai me seguradora não vai cobrar. querer, ela vai querer cobrar. Ela É. cobra, porque na DDR, quando o cliente atrasa, ela já quer cobrar o mês. Fala, não, você não me mandou DDR, eu quero cobrar É. esse mês de seguro Ela seu. A minha companhia não Eu já deixa excluir partei. número do, É. do CTE. A não ser que o cliente ele, ao invés da companhia dele der a DDR, ele faça a DDR em nome dele e eu apresente para a seguradora. Eu tenho o DDR desse cliente. Se ele vai ter seguro ou não, se ele não quer ou não, a DDR já Apesar que dois- pediram a pólice. Não, na eu última, tô- né? Na última vez me pediram Pediram a a pólice, que é do pólice. cliente. a pólice do cliente. É. Então, o que eu quero dizer para vocês? São N situações no segmento de vocês. Tem transportadora sem seguro de roubo. Sim, Tem, com certeza. tem cara. muitos. Então, É. por isso que eu falei, o exemplo É uma análise. ela né? quer se isentar, coloque no CTE que toda contratação, tendo ou não tendo DDR, está dispensado, não foi contratado. Mas eu não por conheço roubo. um caso desse, né? Um comprador de frete. Falar, não quero seguro de roubo, escrevendo. Não, escrever não, mas que não quer, eu já ouvi um monte de É, vezes. um monte. Container é só Mas isso. na hora que que você vê os escuta. valores, Mas vamos lá. Então, mundo é tecnicamente, o que ficou? E o textualmente, na 11442, você lê, está dessa forma. Bem didático. Ó, só fecha seguro RC transportadora, DC a transportadora. Pode existir outros seguros? Pode. Embarcador quer ter um seguro? Pode. Mas não Então, olha, vamos lá. oferecer, ele não pode Colocar apresentar. exigências, não pode mais aplicar, Nem- ó, segue essa PGR, ele não pode fazer É. isso, né? Então, É isso. está na lei. É. Tá? A única coisa que é incoerente é que quando você busca ter tudo uma regulamentação de um processo diário de negócio via legislação, eu não sei o que vai dar. Eu, por exemplo, isso aqui, se as seguradoras forem inteligentes, isso aqui, para mim, eles derrubam. Será? Primeiro, uma medida provisória só pode ser editada quando tiver relevância ou urgência. Tá com umas petições aí O de seguro já tem assinatura, uns né? 40 anos, mais de 100 anos que o seguro do transporte e reagitação. Por isso que é urgente. Nós estamos pedindo 40 anos. 40 anos e nada disso aí. Então não existe nem a relevância nem a urgência. Mas seria bom, vai, no final das contas. Voltar para Não, isso é um debate que vocês vão ter que travar. Aliás, Sim, é. a NTC está fazendo isso. Sim. Uma pesquisa. É, Por tem quê? sim. Porque o nome já é medida provisória. Se ela é provisória, por que ela é provisória? Ou o Congresso aprova, ou ela deixa de existir. Olha, interessante. Se o Congresso mudar o texto, por exemplo, se o Congresso aprova, o presidente ele não pode mais revogar. Digamos, saiu um presidente e entrou outro. Aí eles aprovaram a medida provisória, ele não Acabou. pode revogar. Tá. Se eles mudarem o texto, Aí volta. aí É um volta novo projeto de lei. e vira projeto de lei, e aí o presidente pode revogar, o atual presidente. Agora, se for na íntegra, não.
Por isso que eu vi que eles estão fazendo uma campanha para saber. Sim, saber. Por exemplo, tem ontem teve uma reunião de várias seguradoras, eu fiquei sabendo, que eles estavam debatendo agora como que vai ser aplicado isso. Outra, tua apólice está vigente, mas mudou a lei. Calma aí. É. Poxa, eu tenho um contrato de apólice. Vai cancelar o documento? Como é que Não, eu né? tenho que refazer? O que vale mais? É um contrato assinado ou a lei Lei. nova? Percebeu? Outra, por que eles não deram prazo? É. O que é o prazo? Pô, se a lei revogar, né? Não foi aprovado. Daqui a 60 e pode prorrogar com mais 60. Quer dizer que eu fiz uma apólice, aí a lei não vale mais e o que aconteceu com a minha apólice? Eu volto para trás, tenho que refazer. Por isso que uma medida provisória, ela cria um caos Sim. no mercado em si. A gente vai ter que aguardar para Tem muita discussão Tem. disso aí nos grupos, né? Desse assunto. O interessante é esse debate de vocês. É, As entidades responderem, sim. não só as entidades, as transportadoras, para saber qual é se isso atende à necessidade. Porque no vácuo não vai ficar. Não, exato, mas Isso aí. nós temos que brigar pelo seguinte: por que o transportador tem que fazer a própria pólice? Porque você já tem a sua PGR Sim. da sua companhia e a sua empresa está adequada a ela. E essa companhia garante o ressarcimento e indenização da carga. Quando o cliente faz o dela, ela pega a companhia A, é outra PGR, com outros equipamentos, outras exigências. Aí outro cliente faz a companhia B, vem outro Sim, equipamento. 3 DDR, 3 PGR. Com 3 certeza. rastreador, Mas, 3... Três marcas. Essa foi a curiosidade. É, Embarcador com uma seguradora em que não aceita a Omnilink ou aceita É, autorádio. não aceita o rastreador, tinha né? acabado com E isso, aí, né? Depois não, tirou, não tirou? Não, permanece. Não, eu acho que- A seguradora põe o que ela quiser. Eu acho que Eu quero saiu o híbrido. Só fala que tem que A sua não quer o rastreador híbrido. Aí, quando ele faz a pólice dele, quer o híbrido, porque o seu rastreador não serve mais. A tecnologia do seu rastreador, independente da marca. A tem que tecnologia. ter, ele fala qual a tecnologia tem que ser. Eu quero a tecnologia tal. É que a medida aí, é assim, por isso que eu sei que as pessoas recorrem à lei. Como é que você corrige isso? Você reúne 4, 5 entidades, se manifesta junto à SUSEP e denuncia. Por quê? Ela pode exigir o tipo de comunicação, se é com grau maior, mas não equipamento. Ela não pode dizer, eu não aceito. Eles estão selecionando empresas, né? Estão Ó, você vai selecionando trabalhar só com empresas. essas. Não, é que assim, não fala nem equipamento, elas exigem agora tecnologia. Sim, Que é um jeito do Ricardo. GSM ou... Mas qual é o problema? A minha PGR, eu levo um material reciclado. A minha PGR é quase nada. É um rastreador com posicionamento só. Material reciclado nunca foi roubado, faz 30 anos. O cliente resolveu fazer a pólice. Pegou a companhia. Pô, a PGR do cara tem 2 páginas. Você tem que ter atuador, contratação Se de uma pegar empresa. completo é umas 4. Quer dizer, a carga é a mesma, não mudou nada e o cara, a PGR dele é muito mais rígida do que a minha, que já cobria a carga. Entendeu? E é difícil, às vezes, de cumprir. Até guardando o caminhão, eles outros pedem estados para é impossível. colocar até cerca em Esse é volta. o problema. Por isso que o transportador ele tem que brigar para que ele fique com as apólices da... Responsável, quem é o das duas responsável pelo É quem tá transporte, transportando. pela carga? Não é o transportador? Então, É isso aí. esse, não estamos conseguindo ler o que você está colocando, que está muito pequenininho aqui na nossa diretora. Manda no digital, você tá no papel ainda. E eu não vi ninguém aí, o pessoal não fala nada. Vamos pergunta aqui, apareceu. Vamos lá. Pergunta, embarcador mandou uma DDR nova essa semana. Recuso ou assino? A MP 1153 está ativa? Primeiro assim, Plena Então. vigência. fala pra Então- assim, você vai cumprir? Então, hoje já não poderia, não, a seguradora não poderia emitir, o que eu entendi foi isso, né? E até fala aqui, o Erickson, que eu saiba, ele nem pode emitir uma pólice dessa, certo? Olha a confusão como ela é grande. O embarcador, ela tem um contrato com a seguradora. Sim. Como é que uma lei rescinde o contrato dela? Porque tecnicamente ela está rescindindo. Pô, isso fere um direito. Calma aí, então o senhor me dá um prazo de adequação, né? 6 Ou- meses, um Mas ano. não, mas Ou não é ela um contrato pode de cobrar mais contratação de e serviço. tirar a ação de regresso. Quer mesmo. ver um detalhe? Tá, mas- Aí ele não tem a pólice de roubo. Então ele não vai transportar. Então, mas aí você vai andar com o seu seguro, você é obrigado a Então, averbar. mas vamos lá.
Respondendo seu negócio- objetivamente, ele, Isso aí. por Tomara conta que da ele lei, respondeu aí, ele mas vamos lá. recusa Manda mais aí. ou não? Se está na lei. Orientação do doutor. Se está na lei, ele tem o direito de fazer. a Ele tem, recusa. ele tem o direito de fazer recurso. Segundo a E lei 11, negociar, aí sim. 53, Com eu não ele. pode, nem poderia Primeiro, assinar. se ele deu a DDR, ele já sinalizou que ele quer o seguro de roubo de carga. Sim, alguém vai pagar, né? Então, aí ele tem que dizer o seguinte: olha, eu vou recusar e estou lhe apresentando E na verdade ele tinha o que. meu seguro. Ia ter que apresentar o seguro dele, né? Não é ele omitir transportar sem uma apólice de roubo. Sim. Que aí ele já está declinando. E aí ele vai olha, ter eu que acertar comercialmente com o cliente. comercialmente com o cliente. Tá respondido? Eu Pode acredito mandar o que joinha. sim, eu mandei aqui para ele. Tem um delay, todo mundo sabe aí do YouTube, mas não tá dando pra. Meia hora. É mesmo. 12 segundos. O que mais? Fechou? Vocês querem? Eu queria falar só de como a gente falou que atualiza algumas notícias aí da semana para vocês, rapidinho, que eu vi, que eu achei e separei, que é a NTT mudou o método de pagamento lá, pode pagar a conta de primo, né? Você deu uma lida nisso? Depois eu vou tentar trazer isso, pessoal, para vocês. O TAC pode indicar quem ele quiser. Que vamos combinar, porque na prática, É difícil. muitos motoristas tinham problemas financeiros, problema com o banco pegava o dinheiro do frete e tal. E aí eles indicavam esposa, né? Na prática já era assim, a NTT acho que ouviu o mercado e autorizou ele indicar uma Uma conta. conta. Que mais E outra, que tecnicamente, o direito dele é que nem da transportadora de vocês. O cliente não aceita que você descontou o título. Pô, mas eu troquei o título, você vai pagar para o banco, você não vai mais pagar para mim, é um direito seu. Você negociou o título. Direito jurídico, comercial. Não. E o TAG era o mesmo sentido. Olha, eu quero receber em nome de fulano. Mas tá quem aqui, que vai. ó. Eu ouvi uma pergunta, nem tá no chat, mas eu vou entrar aqui, eu mesmo vou fazer. E como é que você vai comprovar que é parente? A empresa? Como é que eu vou comprovar na hora Aí de você fazer abre o pagamento? WhatsApp lá e vê, olha, passou essa conta aqui para mim, eu depositei nela. Não, você não gera o contrato do autônomo? Isso é parente, eu não sei, mas Ele eu vai gero o ter que contrato. declinar. Ele vai Você declinar. tem o dono É. da NTT. Fulano, Ele mesmo está aqui por tal, algum tal. lugar? Ele tem que declinar para ti em algum lugar. Não, eu sei, mas ele coloca um primo que nem é de família. Como é que faz? Será que. Isso ele vai responder É. por falsidade. E o ideológica. problema é dele. Tá, você faz o dever. Se ele falar, mas então Só vai ter que você ter uma tem- só que comprovação. Você tem que ter Uma declaração dele. declaração dele. Deposite na conta de fulano tal, que é meu Fulano, primo. Que minha custa. irmã, e assim por diante. Legal. Mas ele responde. E depois querer te cobrar de novo, não, senhor. Assinou, ela não te deu dinheiro, é um problema. Pô, mas isso é fácil de fazer no contrato. Legal. Porque hoje no contrato você já tem o dono da NTT e a conta corrente do depósito. E só para lembrar, tá? Não existe contratação de autônomo sem contrato. Logo, este é um item A ser inserido no a contrato. ser inserido no Você dá um contrato. contrato. Legal. Ó, outra coisa também que teve uma mudança no valor do frete mínimo, né? Caiu 3,70 até quase 5%, né? Teve uma variação. Caiu a tabela de frete mínimo uns 5% por causa do diesel. Tá, mas na prática Então não vocês caiu. que não Subiu. A contratação de autônomo não caiu. Aí. Ainda. Pode ser que caia. Sim. A Só se atividade cair mais- econômica deu uma freada Deu, agora. o dólar desceu também É. essa semana. Legal. Vamos partir para finalizar o programa, diretora? Isso aí. Vamos lá. Certo? Então, peraí que eu vou abrir aqui para a gente 5:15, poder finalizar. Então, mas esse do autônomo é fácil de fazer. Sim. Mas qual a lei que fala em parentesco de parentesco? Tem que só Segundo, ver. terceiro grau. Eles citam lá. Colocar esse parágrafo da lei Isso. e o cara assina. Bom, legal. Vamos finalizar então o episódio 7, o primeiro de 2023, do Simplificando o Transporte, podcast aí semanal para vocês. E hoje, agradecer a presença do nosso convidado, Dr. Marco Aurélio. Obrigado, doutor. Vai voltar, porque Vai. Tem Temos muito assunto esse ano ainda, hein? Tem. A novidade está comendo solto. aí. tem muita coisa aqui. Valeu. Obrigado aí, boa tarde Fernando. a todos. Obrigado, Agora, boa tarde. vamos Até falar segunda só- que vem. Só vamos, antes de vocês ir embora, não vai embora ainda não, que nós vamos falar dos nossos serviços. Não esqueçam dos serviços do CETRANS, tudo que a gente pode proporcionar para vocês. Associado, principalmente, vocês não sabem, tem muita coisa aqui dentro, certificado digital, tem muita coisa que você faz fora que você pode fazer aqui com o CETRANS, né? Temos o plano de saúde que a gente fala sempre, todo episódio. Todo a gente fala. episódio. Tem que Fala. falar porque aquilo é muito bom. Plano- vai. E é obrigatório por convenção coletiva, categoria, você Então, oferecer o plano de Acerte aí saúde
aos funcionários. Acerte sua empresa aí e deixe isso redondinho. Tem o certificado digital, banco de currículos. Bom, tem as instalações. E a gente quer fazer esse programa também com vocês, todo conversando com a gente aqui ao vivo, trazendo tema. Quem sabe até vocês vindo aqui falar direto. Tem uma dor aí, entra no chat, entra em comunicação com a gente aí, qualquer das nossas mídias, e manda. Quem sabe você não vem aqui sentar aqui junto com a gente e tentar simplificar o transporte. Beleza? Boa tarde a todos. Boa tarde. E Boa tarde. até o próximo. Até mais.